Pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Jonatas, é um prazer imenso ter vocês aqui e nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um estudo daquilo que eu acredito que seja a marca da besta ou o conhecido número 666. Então, eu quando analiso os eventos escatológicos, eu procuro sempre fazer uma análise de cenário para não incorrer em erro, tá? Então, por exemplo, se hoje a marca da besta fosse implementada, qual é a realidade geopolítica, geográfica, científica, tecnológica para que esse evento escatológico de fato se realizasse, de fato se concretizasse? E aí, pessoal, eu parto, logicamente, como princípio dos princípios bíblicos, dos fundamentos bíblicos, da análise dos textos sagrados para tentar interpretar esses eventos escatológicos. Então, às vezes, quando a gente tem muita paixão, muita emoção em afirmar que a marca vai ser isso, a marca vai ser aquilo, o anticristo é essa pessoa, o anticristo é aquela pessoa, a gente, assim, se a gente errar, a gente erra feio, né? Então, pessoal, eu procuro fazer análise de cenário. Então, se hoje a marca da besta fosse implementada, qual é o cenário para que isso de fato aconteça? Eu já vi gente afirmando o anticristo é o Emmanuel Macron e vinha com muita paixão afirmando. E o Emmanuel Macron, pessoal, ele se revelou, na verdade, um cara extremamente limitado em liderança mundial. Já vi, então as pessoas defendiam o Emmanuel Macron antigamente, hoje já descartam essa possibilidade e nem tocam mais no assunto. Então a gente já vê assim que houve uma certa falácia em relação àquilo. Eu já vi gente falar, não, o anticristo agora é o Donald Trump. E muito pelo contrário, Donald Trump ele veio defendendo, ele sendo contra os casamentos de pessoas do mesmo sexo, ele foi contra o aborto, ele foi contra a perseguição ao cristianismo em muitos países. Então, às vezes as pessoas têm assim, uma certa paixão em defender coisas dentro e não fazem essa análise de cenário, ok? Então eu vou me partir aqui dos princípios bíblicos, das verdades bíblicas, dos textos sagrados, e aí você faz aquilo que a palavra de Deus já nos orienta. Eu sempre vou ressaltar isso nos nossos vídeos, Examinai todas as coisas e retenham aquilo que é bom. E uma outra questão que a gente, por mais que eu faça essa análise hipotética de cenário, daquilo que eu particularmente acredito, o principal é nós não incorrermos em heresia, nós não incorrermos num ponto de vista que seja antibíblico. Existe aquilo que é bíblico e se nós fizermos uma analogia com o semáforo, de trânsito, o sinal de trânsito, a gente sabe que ele tem o vermelho, o amarelo e o verde. Então o que é bíblico é o sinal verde. Então a gente vai tranquilo e navega e estuda isso de uma forma tranquila. Aquilo que é extra bíblico é o sinal amarelo. A gente analisa, a gente faz conjectura e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a marca da besta, a análise que eu vou trazer aqui para vocês, ela entra muito dentro dessa perspectiva do sinal amarelo. E eu vou analisar o que é bíblico, mas também vou trazer alguns entendimentos extra-bíblicos. E existe aquele sinal vermelho, que é o antibíblico. O antibíblico é a heresia, é aquilo que é afirmar aquilo que a palavra de Deus não diz. Então, com isso eu tenho muito cuidado e eu entendo que eu preciso ter esse cuidado realmente para não colocar, induzir vocês ao erro, Por isso que eu falo, analise todas as coisas, como a palavra de Deus diz, e retenha o que é bom. Bom, pessoal, feita essa ressalva que é muito importante, esse estudo também do 666 está no meu e-book, que vai estar na descrição do vídeo para aqueles que quiserem adquirir, ok? Então eu tenho um e-book completo sobre o livro de Gênesis. Eu destrinchei o livro de Gênesis assim, do primeiro ao último capítulo e tá muito completo. Fala de temas muito interessantes, faço análise a partir do hebraico, quando pega ali desde o capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim et shamayim va'aretz. Então vou fazendo toda a análise ali do contexto, tá uma apostila muito bacana, o e-book, link na descrição. E aí, pessoal, vamos aqui para o texto sagrado, começando com Apocalipse capítulo 13. Eu vou tentar fazer também uma edição de vídeo para ajudar vocês aí dentro desse estudo junto comigo. Então vamos lá. Bom, pessoal, Apocalipse capítulo 13, a partir dos versículos
11 até o versículo 18 vai dizer: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. E de antemão, hoje fazendo análise de cenário, se houvesse uma imagem da besta, eu digo a vocês que eu acredito particularmente que seria a inteligência artificial. Bill Gates, Elon Musk e grandes profissionais dessas Big Techs, eles têm afirmado, né, que a inteligência artificial hoje já é autônoma, já tem inteligência artificial, segundo os especialistas, tomando decisões independentes. Se você já viu o robô Sofia e tantos outros androides, robôs que tem por aí, a inteligência artificial hoje já é autônoma e a própria inteligência artificial já está criando novas inteligências artificiais, ok? Então a gente tem que ficar atento, muito atento a isso, porque os sinais, os prodígios da mentira que o diabo vai utilizar muito tem a ver com esse tipo de coisa. Então hoje, se fosse concretizado a imagem da besta, para mim seria a inteligência artificial, ok? Então o verso 15 vai dizer: ele foi concedido que desse espírito à imagem da besta, a inteligência artificial, na minha percepção, na análise de cenário hoje, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aí vem o segredo, pessoal, que a própria palavra de Deus nos diz para interpretarmos o que é a marca da besta e o número 66. O versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. E pessoal, vamos lá, a gente já começa a matar esse enigma na raiz. Por que esse número é número de homem? Por que a marca da besta é número de homem? O que o número 6 tem a ver com o homem? O homem foi feito no 6º dia. Então, no 6º dia, o que Deus fez? Deus fez um homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus colocou 2 olhos, 2 ouvidos, o nariz, a boca, as mãos, os pés. Deus formou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, o que é o 666? É a desvirtuação do homem que foi criado para ser conforme a imagem e semelhança de Deus. E a partir disso, tendo isso em mente muito claro, a gente vai aqui ainda se aprofundar nesse assunto e a gente vai chegar em questões mais específicas do que seja esse número 666. E eu destaco para vocês também Apocalipse capítulo 14, dos versículos 9 e 11, que diz: E os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, ou seja, a imagem para mim é a inteligência artificial, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Então, olha só, para aqueles que receberem a marca da besta, a imagem da besta, a Bíblia mostra claramente que essas pessoas não têm perdão, né? E qual é o meu entendimento? O entendimento que eu trago para vocês é que haverá uma deformidade tão grande, na linguagem de hoje, uma alteração genética
tão absurda na minha interpretação, e eu vou trazer isso com dados para vocês mais específicos, que o ser humano ele deixa realmente de ser imagem e semelhança de Deus para ser imagem e semelhança de outra coisa, tá? Então, às vezes as pessoas falam, tem o chip, Mondex, tem outros nomes que as pessoas falam que a pessoa coloca na mão, vai ser rastreado, ela vai pagar como se fosse um cartão de crédito, ela vai passar, vai comprar, vai vender. Eu particularmente, pessoal, acredito que a marca da besta é muito mais do que isso. Se trata de uma modificação no ser humano tão profunda que ele entra num estado irreversível, ok? Tanto que o texto sagrado ele deixa bem claro: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na mão na testa, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, a versão que eu tenho aqui, a Almeida Revista Corrigida, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, tá? Então, feita aí essa introdução inicial, Apocalipse 13, Apocalipse 14 e os versículos citados, agora eu quero entrar com vocês em Gênesis capítulo 6, porque esse texto, para mim, ele é muito interessante, porque ele traz um entendimento de uma modificação genética que houve na humanidade lá em Gênesis capítulo 6. Eu sei, pessoal, que tem muita linha de entendimento em relação a Gênesis capítulo 6. Tem gente que fala que os gigantes era a questão do gigantismo, que hoje tem pessoas com 2,5 metros, quase 3 metros de altura. Mas é interessante quando a gente olha para as pessoas hoje que tem gigantismo, elas mal conseguem se manter em pé, muitas limitações físicas. E não é essa a realidade que a gente encontra nessas pessoas aqui em Gênesis capítulo 6, tá? Muito pelo contrário, essas pessoas vão ser chamadas de valentes, homens de fama, que se destacavam da população mundial daquele momento. E quando a gente pega as palavras aqui no original hebraico, em Gênesis capítulo 6, a gente descobre que tem muito mais coisa do que a gente simplesmente lendo no português, tá? Então vamos lá para Gênesis capítulo 6, vamos dar uma analisada na modificação genética que ocorreu aqui, tá? Então eu também trago como base, como fonte para esse estudo, Tom Horn, Daniel Lopes, L.A. Marzilli, Perry Stone, Chuck Missler, que são homens que estudaram com muita profundidade, alguns que estão vivos hoje estudam com muita profundidade esses temas e não ficaram apenas da superfície, tá? Então vamos dar uma olhada aqui em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: e aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Então, desde a queda de Adão, eles cresceram, se multiplicaram, os homens se multiplicaram pela face da terra. E diz, eles nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Aqui, pessoal, eu trago para vocês uma base da etimologia dessas palavras, filhos de Deus e filhas dos homens. Aqui está a chave daquilo que eu acredito para a gente interpretar corretamente esses textos. Eu tenho a Bíblia com os números Strong que trazem as palavras no original hebraico, tá? Então aqui eu vou trazer o significado desses nomes, que é a chave para interpretarmos isso daqui, com base no original hebraico. Eu não estou inventando nada. Tem até a Bíblia com números de Strong, que você que quiser baixar o aplicativo na internet, você baixa de graça, tá? Então eu tenho a Bíblia de Strong, eu fui verificar os números de Strong para o original hebraico, e é exatamente isso aqui que eu vou falar para vocês. A expressão filhos de Deus, no original hebraico, é a expressão Benof Ha-Elohim, tá? Benof Ha-Elohim. A expressão filhas dos homens é a expressão Benof Adam, ok? Então, sempre que a palavra de Deus utiliza a expressão filhos de Deus, no sentido de homens comuns, homens, ela está se referindo aos descendentes de Adão, Benof Adam. E essa expressão Benof Ha-Elohim
ela não se refere aos filhos de Adão, se refere a seres celestiais, tá? Então, quando os Benofi Elohim, essa expressão também, por exemplo, vai dar, tem raiz na palavra aleluia, né? E essa expressão, por exemplo, Benofi Elohim, é a mesma expressão encontrada em Jó, no capítulo 1, que diz: quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, e veio Satanás entre eles, e Deus lhe diz: de onde vieste? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. E Deus fala: viste o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra íntegro, justo como ele. E aí tem todo aquele diálogo com Jó. Então, a gente sabe que Satanás não é um ser humano comum, tá? É um ser espiritual. E o contexto, o texto e a análise do contexto, a gente sabe em Jó capítulo 1 que não está falando de seres humanos, né? Satanás, Isaías 14 vai falar: tu eras querubim da guarda, ungido. Então, a gente está falando de um ser espiritual. Então, a expressão Benof Elohim se refere a seres espirituais. Então, o texto continua: vir os Benof Elohim, os seres celestiais, mesma expressão encontrada em Jó, capítulo 1, para se referir aos filhos de Deus e Satanás entre eles, né? Então, fala que as filhas dos homens, Benof Adam, eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E, pessoal, eu vou ainda encaixar essa linha de raciocínio em muita coisa que vocês ainda vão pensar. Eu estou começando a análise desse estudo, ainda vou aprofundar. Então, alguns de vocês que vão ver esse vídeo, de cara vocês vão ter ainda muitos questionamentos, mas vocês vão ver que as coisas vão se encaixar. E aquilo que eu digo para vocês, a gente não pode incorrer em heresia, ok? E, assim, examinar todas as coisas e retém o que é bom. Geralmente, quando a gente toca nesse assunto, algumas pessoas remetem ao Novo Testamento, quando Jesus fala, né? Quando eles falam de Jesus, uma mulher foi casada com 7 irmãos, todos morreram, e no céu, de qual deles ela vai ser? Aí Jesus fala: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura, não conhecem o poder de Deus, no céu não se casa, nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. Esses seres aqui já não são como os anjos no céu, tá? Até mesmo quando a gente pega, por exemplo, Judas, a epístola de Judas, eu vou abrir para vocês aqui, deixa eu só direcionar aqui a Bíblia Sagrada que eu tenho em mãos. O texto de Judas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 7, eu estou abrindo aqui, pessoal, com muito cuidado, faço essa análise, tá, com vocês, mas eu vou mergulhar aqui na Bíblia, eu quero estar muito bem fundamentado, tá? Então, Judas 1, do versículo 6 e 7 diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, não é a habitação de Deus, é a sua própria habitação, ou seja, seu corpo espiritual. Tanto que a palavra, a própria habitação aqui no original grego é a palavra oikiterion, tá? Eu não estou forçando o texto, eu estou dentro da etimologia, da raiz das palavras. A sua própria habitação é oikitério, que significa corpo espiritual. Então a gente percebe que aqueles que vão para o céu serão como os anjos no céu. E esses anjos que abandonaram a sua própria habitação, seu corpo espiritual, já não são mais como os anjos no céu, ok? Então essa linha de raciocínio é no mínimo plausível, tá? Então é no mínimo plausível. E ele vai dizer: reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, pessoal, esses anjos que abandonaram sua própria habitação, segundo essa linha de raciocínio lá em Gênesis 6, eles foram colocados em prisões eternas. Diferente, por exemplo, lá de Satanás e os seus demônios que caíram na primeira rebelião contra Deus. Tanto que ele vai dizer em Jó, de rodear a terra e de passear por ela. Esses anjos aqui, a palavra diz que já colocou eles em prisões, na escuridão, em prisões eternas, até o juízo do grande dia. Então, esses seres aqui que está em Judas, que a gente relaciona com Gênesis capítulo 6, então a gente percebe até uma coincidência muito grande nessas referências. Até no versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompidos como aqueles, indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo
eterno, tá? Então, dentro da raiz etimológica das palavras, analisando os textos e os contextos, a gente percebe aqui uma linha de raciocínio, no mínimo, plausível para aquilo que eu estou explicando para vocês, tá? Então, aí a gente continua em Gênesis 6, no versículo 3 agora, que diz: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Aí o versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra, tá? Então, pessoal, a expressão aqui gigantes, algumas palavras bíblicas utilizam a expressão nefilins, tá? Utiliza a expressão nefilins. É interessante que a expressão nefilim vem do verbo hebraico nefal, que significa várias coisas, como cair, despencar, né? Tem várias explicações nesse sentido, segundo o número de Strong, segunda palavra, para o verbo nefal, que significa aqueles que caíram, caídos, despencar. Tanto que o verbo nefal, ele é encontrado lá em Isaías 14, quando a palavra de Deus vai dizer o seguinte, né? Como caíste do céu, ó brilhante estrela da manhã, filha da alva, né? Ernefal me chamar, Hilel ben Sharra, né? Nefal, como caíste, Ernefal, como caíste do céu, né? Me chamar Hilel ben Sharra. Então tem até o nome de Lúcifer lá em hebraico. Aí você tem Lúcifer, que vem do latim, que vai ser Lúcifer em português, no grego fósforos, que eles havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois. Então a gente percebe que houve esses gigantes antes do dilúvio, é uma linha de raciocínio que eu trago para vocês, e também depois do dilúvio, só que depois do dilúvio numa escala muito menor, tá? Porque o texto fala, e também depois. Observe que eu estou me esforçando ao máximo, esse tema é muito complexo, né? Muito complicado, e eu estou me esforçando ao máximo para me manter dentro do registro bíblico, que diz aqui, e também depois, ou seja, depois do dilúvio. Aí continua, quando os filhos de Deus, os Benof Elohim, entraram as filhas dos homens, Benof Adam, e dela geraram filhos. Estes eram valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, os valentes, a expressão hebraica Hagborim, né? Que seriam os descendentes dos Nefilins, homens de fama, né? Então, a gente vê que houve essa mistura entre seres que abandonaram a sua própria habitação e se tornaram uma outra coisa, né? Verso 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Pessoal, aqui algumas versões, alguns subtítulos para Gênesis capítulo 6 dos teólogos trazem assim a corrupção geral do gênero humano. Imagina que o mundo todo, existiam milhões de pessoas, ou milhares ou milhões de pessoas no mundo todo. Imagina as pessoas vivendo quase 1000 anos nesse tempo aqui e gerando muitos filhos, ok? Então, existia muita gente e o mundo todo daquela época ele se corrompeu, ao ponto que Deus só vai encontrar um homem justo e uma família que Deus pôde separar para não serem destruídas nessa catástrofe do dilúvio. Porque analise que para chegar ao ponto de Deus querer destruir a humanidade, a coisa entrou num estado extremamente terrível, né? Então, o verso 6 diz, então arrependeu-se o Senhor de haver feito homens sobre a terra, e isso pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então a coisa aqui ficou realmente num estado caótico, terrível. E aí o versículo 8, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Verso 9, que aqui também tem uma outra chave, que diz, essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E aí, pessoal, quando a gente vai analisar a etimologia dessa expressão justo e reto, no original hebraico é a expressão tamiim, que significa, eu até fiz a anotação aqui dessa expressão tamiim, que significa sem mancha, puro, saudável, imaculado, intacto nas suas gerações.
Ou seja, a geração de Noé, ela, dentro dessa perspectiva, era a única geração que não havia se contaminado, ou que essa modificação genética não havia atingido, tá? Estou trazendo isso para vocês dentro dessa possibilidade. Tanto que L.A. Marzulli, se você procurar os estudos do L.A. Marzulli, ele foi numa entrevista, por exemplo, com o Sid Roth, nos Estados Unidos, e ele pega um crânio de uma réplica que ele tem de um Nephilim que foi encontrado, e ele coloca em cima da mesa, ele mostra, isso aqui é um crânio encontrado, de um crânio encontrado em tal lugar, ele dá todas as especificações, e você vê a divisão do crânio. O crânio humano, se me falha a memória, ele é dividido acho que em 4 partes, e esse crânio ele é dividido em 3 partes. L.A., why do you say these skulls that you are finding out about, especially in Peru and the United States, are partially human? Well, this skull here looks sort of human, except of course it's elongated. You can see the way the sides of the skull go up. A normal human skull consists of 4 plates. A frontal plate, and by the way, these are sutures here. A frontal plate, then you would see another suture that would go and split the parietal, which is the center plate, in 2 pieces. Mm-hmm. Well, and then of course the occipital, the rear plate. What you see here is a frontal plate, which has been greatly enlarged, and it's got this very strange ridge bone on top of it. And then where there should be 2 parietal plates, there is only 1 parietal plate. We saw many skulls down there with these characteristics. We also believe that this is a female skull. The male skulls are about like this, much larger, much more robust. Now, you did an amazing scientific study of different colors of hair. Mm-hmm. Tell me about that. Well, the hair on many of these skulls are red. It's sort of a reddish auburn in color. That shouldn't be there. Why? According to the Darwinian theory, all these people should have black hair because they came across the Bering Strait 10, 12, 20,000 years ago, whatever. And so these had red hair. But we wanted to see if the hair was dyed. So we took some hair samples, and there's a machine called Raman spectroscopy. What this does is it shows the molecular structure of each of these hairs. So we took a control sample of normal human hair. We took the red hair from the mummy, and then we took a dyed human hair, mm-hmm. and then we took a hair from a man who had claimed to have been abducted by aliens and forced to have sex with a hybrid. So we have 4 hairs. The control sample went like this on a graph, okay? The human hair just went like this. The dyed sample went like this, right through the roof. But here's where it really gets interesting. And in my opinion, it links what happened in antiquity with what's going on today. The days of Noah, the presence of the fallen angels. The red hair and the hybrid hair tracked like this over the graph. The same way, all over the graph till the very end, then it slid off. Now remember, this hair that came off this skull was about 2,500 years old. So what you're saying is it lines up with not being totally human. Correct. Lines up with the Nephilim. Correct. That the Bible talks about, where the fallen angels had sex with the women of men. Então, a gente tem provas de fósseis desses seres. O crânio ele é extremamente alongado. E na ciência, aqueles que não acreditam em Deus, acreditam que esses seres eram o quê? De extraterrestres, alienígenas, esse tipo de coisa. Então, como é que a gente vai provar isso dentro da perspectiva bíblica? A gente consegue provar isso dentro da perspectiva bíblica através de Gênesis capítulo 6. Então, isso tem um forte indício, pessoal, de que houve aqui uma modificação genética e uma mistura entre seres, os anjos que abandonaram a sua própria habitação, e os seres humanos, e geraram seres híbridos, ok? Esses Nephilims, né? Esses valentes, né? Que era a mistura de humanos com anjos caídos. Para algumas pessoas isso aí é difícil de entrar na cabeça, mas eu quero trazer para vocês, por exemplo, alguns relatos, por exemplo, de William Cody. William Cody ele é conhecido como Buffalo Bill, tá? Então eu fiz uma anotação aqui para trazer para vocês. William Cody é conhecido como Buffalo Bill. Na sua biografia, em 1920, ele traz um relato muito interessante.
Ele diz: enquanto estávamos nas dunas investigando as terras de Niobrara, os índios Pawnee trouxeram ao acampamento alguns ossos. Esses ossos eram muito grandes, um dos quais o cirurgião da expedição declarou ser o osso da coxa de um ser humano. Os índios disseram que os ossos eram de uma raça de pessoas que há muito tempo haviam vivido naquele país. Disseram que eram 3 vezes o tamanho de um homem comum, que eles eram tão rápidos e tão fortes que poderiam correr ao lado de um búfalo e carregando um animal em um dos braços, podiam arrancar a perna e comer ainda enquanto eles corriam, tá? Então esse é um relato do livro da biografia de Buffalo Bill, que fala sobre essa questão desses seres híbridos. E pessoal, a mistura, né, entre deuses e humanos, né, que geraram os semideuses, ela é descrita nas culturas, olha só, da Suméria, da Síria, egípcia, incas, maia, no épico de Gilgamesh, na Pérsia, na cultura grega, indiana, boliviana, nas Ilhas do Sul e entre os indígenas norte-americanos, ok? Então, esses seres híbridos, ele é relatado em diversas culturas como relatos históricos e que vão dar origem às mitologias, tá? É muito interessante, por exemplo, a gente dar uma analisada, eu separei aqui, segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no abismo, algumas pessoas falam no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então você vê que esses mesmos anjos citados em Pedro, aqui os mesmos que já estão em cadeias de prisão, já entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, os mesmos lá de Judas, tá? Eles foram presos, eles estão presos. Então, o versículo 5, que não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Perceba, pessoal, essa conexão dos textos sagrados dentro dessa linha de raciocínio, ok? E é muito interessante que o inferno aqui citado em 2 Pedro, no original grego, é a expressão tártaro. Eu até fiz um vídeo, tá aqui no canal, falando sobre os nomes que a Bíblia se refere para inferno. Tártaro, Geena, Hades. E é interessante que o único lugar da Bíblia onde a expressão tártaro aparece é aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 4. É o único lugar que você vai encontrar a palavra tártaro, tá, em toda a Bíblia Sagrada. E é interessante quando você vai analisar a raiz etimológica da palavra tártaro, é o termo grego para habitação sombria do sofrimento, né? Então, até o texto fala, né? Entregou as cadeias da escuridão aqui em Pedro 2,4, 2 Pedro 2,4. E então esse habitação sombria do sofrimento, o tártaro, ele fica localizado, segundo a terminologia, num lugar muito abaixo do Hades, ok? E é muito interessante que na mitologia grega, os titãs, que eram parte homens, parte celestiais, ou seja, seres híbridos, tá? Eles se rebelaram e foram derrotados por Zeus e condenados ao Tártaro. Esses seres híbridos foram condenados ao Tártaro. Então, pessoal, essa linha de raciocínio, ela é muito interessante para nos ajudar a entender o que de fato seja o número 666. Então, além desses textos que eu trago para vocês, agora eu quero mergulhar em alguns versículos bíblicos que apontam para esses seres que tinham uma modificação genética, tá? Se a gente for de fato para essa linha de raciocínio, tá? Então, pessoal, eu quero citar para vocês Deuteronômio, eu vou abrir aqui, Deuteronômio capítulo 3, versículo 11. Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. E diz, eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon,
de 9 côvados era o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. A gente sabe que um côvado mede aproximadamente a altura do cotovelo até o antebraço. Então, mede aproximadamente 50 centímetros. Essa cama aqui, pessoal, ela tinha cerca de 4 metros. E a Bíblia fala, descendente dos gigantes. Números 13 e 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente do gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, ok? E lembra que o texto de Gênesis 6 fala, houve gigantes ali no dilúvio e também depois, ou seja, depois do dilúvio. O povo de Israel sai do Egito, está entrando na terra de Canaã, o que eles veem ali? Os gigantes. E, por exemplo, segundo estudos do L.A. Marzilli, muitos desses gigantes, quando a nação de Israel vem do Egito, Deus vem abrindo o mar vermelho, coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia. Eles vêm destruindo aqueles que se levantaram contra eles, toda aquela peregrinação dos 40 anos no deserto. Quando eles estão chegando na terra de Canaã, L.A. Marzilli tem um estudo que mostra que esses gigantes, ou seja, muitos desses gigantes fugiram da terra de Canaã e vieram, por exemplo, para o que é hoje o continente norte-americano, e traz esse relato daquilo que os índios, dentro da biografia do Buffalo Bill, William Cody, ele fala, e os relatos dos indígenas também falam desses seres gigantes, desses seres híbridos. Now, tell me about the research you're doing in Peru, and especially what you found under the Catholic Church. Well, there's these, in this one particular place called Waitara, which is about 9,000 feet above sea level, literally in the middle of nowhere. There are these ancient megalithic ruins, and on top of these ruins is built a Catholic church. Help me out. What's a megalithic I'm sorry. ruin? Megalithic ruin is ancient stonework, very large blocks of stone. And we see them all over the world. But what's fascinating about this, when you're in the church, it's a Catholic church, and there's icons and statues and all this. But at the base of the church, about to the 8-foot level, are these ancient stones, which are laid without mortar. And the joinery is so precise, you cannot fit a human hair between the stones. And they are polygonal shape. What I mean by that, many different sided shapes, not one stone is the same. You'd be hard-pressed to achieve that type of masonry in today's world. You could do it, but at what expense? And the technology that was done thousands and thousands of years ago, it defies imagination. Here's a people that really didn't have the wheel, as far as we know, yet they're taking these 4-ton, 10-ton, 20-ton, and even greater blocks of stone, and when they join them, the sides are completely smooth. How do you move 20-ton stones without a wheel? I'll get you thinking a little bit. Absolutely. Rochas cortadas, perfeitamente cortadas, que até hoje é difícil ter tecnologia para cortar daquela maneira. E o peso é tão grande que você precisaria de um equipamento muito poderoso para empilhar umas sobre as outras. E essas pedras, elas têm muita semelhança com aquelas chamadas Stonehenges, aquelas pedras de toneladas, que até hoje é um mistério para os cientistas, como é que aquelas pedras gigantescas, pesando toneladas, foram colocadas e formatadas numa forma ali que envolve conhecimento astral, né, e coisas do tipo. E o pessoal da Wicca, por exemplo, gosta muito de ir lá fazer os trabalhinhos deles, né? Então, pessoal, a gente percebe essa linha de raciocínio muito interessante. Então, L.A. Marzilli, ele vai falar que eles vieram para cá. Então, a gente tem os Stonehenge, a gente tem essas pedras, tem muitas dessas construções de períodos de milhares de anos atrás que chamam muito a atenção dos cientistas até hoje. Hold to very, very fast and diligently is we are looking at fallen angel technology. And we get some of this in the book of Enoch, which tells us that they came and showed the secrets of heaven to the men and women of earth. All right, tell me about, in the United States, in Ohio, the Great Circle Mound. First explain what it is. The Circle Mound is a henge. It's a very large circle, over 1,250 feet in diameter. The word henge means? Henge means this. It's a circle, but it also has a waterway in the inside. And the construction of this is incredible because
at least this particular henge dates about 3,000, 3,500 years ago, which again fits the timeline of a diaspora when Joshua and Caleb are moving into, with the Israelites, into the promised land, and the Nephilim tribes are scattering. They show up there about 3,000, 3,500 years ago in the Ohio Valley. They create this circle, this henge, with a body of water in the middle of it. In the center of it, excavations prove that there was an altar, and they found human remains on the altar. And that's huge. Okay, tell me about the American Stonehenge connection with the, we hear about the Stonehenge in England, and then a third place. Sure. The American Stonehenge is in New Hampshire. But how come we haven't seen this? How come we haven't been told about this Stonehenge? Well, it's things are coming to light. I believe because we're in the last days, that all this stuff which has been hidden is now coming to light for those of us who are interested. Well, Daniel even says a sign of the last days is there'll be an information explosion. Knowledge will increase. We always think, well, that's the computer, but it's also other areas. Absolutely. The typical henge, it's a circle, and like many of these henges, like Stonehenge, it charts astronomical events. What I mean by that, summer solstice, winter solstice, spring equinox, fall equinox. And the circle, when you stand in the center of the henge and you look out, there's a standing stone. And that standing stone, let's say, is 100 yards away. And so on a summer solstice, the longest day of the year, you watch the sunrise come up over that standing stone. Well, Kelsey Stone, a college student, was wondering, well, gee, I wonder if I extend the line from the center of my henge in New Hampshire out to the summer solstice standing stone to see where it goes. So he begins to extend this line. He extends it further. It's across the Atlantic. And to his utter amazement, it bisects dead center the center trilithon in Stonehenge, England. And you can't do that in antiquity. There's no way. You can't take a long enough string and go across the Atlantic Ocean. It has to be done from the air. Audience, do you think thousands of years ago they had anything remotely close to this kind of technology? Doesn't this show there was a super intelligence and what the Bible talks about, the Nephilim? And what's amazing, I talked to a surveyor. There's no way to do anything like that unless you're in the air. Who is the prince of the power of the air? It's Satan. And this, to me, once again, fallen angel technology, but it gets better. When you extend that line from New Hampshire and it intersects the center trilithon in Stonehenge, when you continue that line, you wind up in Beirut, Lebanon. And Beirut, Lebanon is the home of the Phoenicians, and the Phoenicians are the descendants of the Canaanites. And the Canaanites were a Nephilim tribe. Ok? Então a gente vê em Og, rei de Bazão, né, algo diferenciado. A gente vê o texto sagrado que fala que 2 gigantes, né? Citei para vocês aqui números 13 e 33. Você pode verificar na sua própria Bíblia. Eu assim, tem texto também que nós conhecemos lá de 1 Samuel, né? Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, porque isso reforça para nós aquilo que nós estamos desenvolvendo dessa linha de raciocínio, né? Porque tem muita gente que ainda tem dificuldade para assimilar isso. Tem gente que fala que os descendentes, filhos de Deus, ali seriam os descendentes de Sete, mas se você pegar a Bíblia com o número de Strong, fala Benof Elohim, tem nada a ver com os descendentes de Sete. Chuck Missler, nos seus estudos, ele chegou à conclusão que essa ideia de os filhos de Deus como descendentes de Sete foi uma teoria que surgiu com Júlio e Celso no período medieval, tá? E segundo Chuck Missler, ele inventou essa teoria para zombar dos cristãos, né? Porque eles haviam se apostatado da fé, tá? Então, independentemente de Júlio, de Celso, da teoria de Chuck Missler, quando a gente pega o nome utilizado para filhos de Deus, é Benof Elohim, é a mesma expressão utilizada lá em Jó, tá? Então, eu prefiro seguir dentro daquilo que a palavra de Deus me diz. Eu prefiro seguir dentro da etimologia das palavras, ok? E aí, pessoal, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu estou trazendo aqui. Faça o que a Bíblia diz. Examinai todas as coisas e retende o que é bom. Então, pessoal, 1 Samuel capítulo 17 tem confronto de Davi com Golias, né? Então, lá no 17, versículo 4, diz: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo,
cerca de 3 metros de altura, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da sua couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como de eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Você pode até analisar as versões da NVI para vocês verem que o peso, né, e é algo assim, a armadura era muito pesada, né, e diante dele ia o escudeiro, versículo 8, né, 1 Samuel 17, 8, e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então, ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, tá? Até no versículo 11, né? Então a gente vê que Golias não era um homem comum, né? Então ele era um dos descendentes de 2 gigantes. Até se a gente analisar 2 Samuel 21, que eu também vou buscar estabelecer os fundamentos para essa linha de raciocínio, em versículos bíblicos, em textos bíblicos. Então 2 Samuel 21, versículo 20 e 22 diz o seguinte, olha: houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 ao todo, né, por todos, e também este nascera 2 gigantes, né? Então, versículo 21 vai dizer: injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Não sou eu, pessoal, que utilizo a expressão gigante. É a Bíblia Sagrada, ok? Não sou eu, né? Eu tenho que reafirmar isso, que utilizo a expressão Benof Elohim. É a Bíblia Sagrada. Não sou eu que utilizo a expressão Benof Adam. É a Bíblia Sagrada. Tá? Então é muito interessante essa questão dos 6 dedos nas mãos e nos pés, porque os índios, na história indígena dos índios norte-americanos, eles têm a expressão how, né? Quando eles encontravam alguma pessoa, eles levantavam uma das mãos e utilizavam how. E essa era uma forma que os índios utilizavam, segundo a história secular, para contar os dedos das mãos. Se eles tivessem 5 dedos, estava tudo bem. Se eles tivessem mais de 5 dedos, eles entendiam que eram esses, segundo a história deles, né? Esses seres híbridos, tá? Então, esses textos sagrados, esses versículos, é muito interessante. E o que me chama a atenção, pessoal, também é as próprias palavras de Cristo Jesus, lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 37. Jesus diz, né? Porém, aquele dia e hora, versículo 36, porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, pessoal, é muito interessante que, como foi nos dias de Noé, e Deus destruiu o mundo, Satanás, na minha interpretação, ele vai tentar fazer a mesma coisa nos últimos dias, e Deus vai intervir na sua segunda vinda, ok? A Bíblia fala que Deus colocou um arco, né, no céu, que nós chamamos de arco-íris, né? Como um sinal de que Deus não destruiria mais o mundo por água, né? E a gente vê Satanás conduzindo a humanidade nos últimos dias para essa deturpação do homem à imagem e semelhança de Deus, para atrair o juízo de Deus contra o mundo, né? E é interessante porque L.A. Marzilli, ele até fala algo muito interessante, porque entendendo a expressão tamim, que era intacto, sem mancha, puro, saudável, né, intacto nas suas gerações, né, uma forma de interpretar na sua genética, se Noé e sua família era a última família que não havia sido contaminada, se Satanás, por exemplo, L.A. Marzilli, ele traz essa possibilidade, se esses seres aqui tivessem contaminado a última família da Terra, como que haveria
a vinda do Messias, essa é uma linha do Elie Marzilli, tá? Como que haveria a vinda do Messias para redimir a humanidade da condenação eterna, né? Então é muito interessante essa linha de raciocínio de tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, relacionado a Deus olhar para a humanidade e Deus intervir com o dilúvio para que a última família da terra não fosse contaminada. Por isso a expressão Tamim, justo, reto, sem mancha, sem mácula, intacto, tá? Então eu trago para vocês essas possibilidades. E tem um texto também, pessoal, que eu acho que eu vou fechar com isso aqui, porque esse estudo é muito extenso, mas ele é muito importante, que se encontra lá no livro de Daniel. Quando Daniel está lá, exilado em Babilônia, e ele vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então, em Daniel, no capítulo 2, no versículo 43, olha o que diz. E aí você faça a sua própria análise desse versículo. Olha o que fala. Lembra que eu estou falando sobre modificação genética? Então, eu não acredito que nos últimos dias vai haver uma nova leva de anjos que vai se relacionar com os humanos para formar seres híbridos. Eu não acredito isso no que diz respeito aos últimos dias. Mas olha o que Daniel ele vai dizer nos últimos dias, Daniel 2,43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com que? Semente humana, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então a gente sabe que o barro, o homem foi feito do pó da terra, né? A Bíblia traz essa tipologia do homem como barro, temos esse tesouro em vaso de barro, que é Cristo em nós, esperança da glória. Então o homem, a gente tem essa tipologia do homem como barro, e o texto fala bem claramente, misturar-se-á com semente humana. A China, há um tempo atrás, foi divulgado pelas agências de notícias que ela já desenvolveu crianças, seres humanos geneticamente modificados. E eu acredito que o 666 é o que hoje os cientistas chamam de transhumanismo, né? Como eu comecei falando nesse vídeo, que a inteligência artificial ela já está autônoma, ela já está criando novas inteligências artificiais, Elon Musk, Bill Gates. Então, dentro dessa análise de cenário atual, né, a gente sabe que a inteligência artificial está absurdamente assustadora. Por exemplo, os cientistas estão usando, por exemplo, aquele game Minecraft, né, para a inteligência artificial fazer a leitura das reações humanas, né? Então, as crianças, os adultos, aí o pessoal tá jogando isso aí adoidado. Então, eles estão usando esse game Minecraft para fazer a análise do comportamento humano, para inserir isso dentro da inteligência artificial. Então, a gente olha para a inteligência artificial, ela tá se tornando muito maior, muito mais capaz do que a inteligência humana. E esses caras estão dizendo que a inteligência artificial ela vai destruir a humanidade, ela vai sobrepujar a humanidade. Bem naquele estilo fictício lá do Exterminador do Futuro, né? Guardadas as devidas proporções. Então, para que a humanidade não seja sobrepujada pela inteligência artificial, o que Bill Gates, Elon Musk e esses caras das Big Techs eles estão defendendo? Eles estão defendendo o ser humano 2.0, que é o ser humano que vai ser chipado, que é o ser humano que vai ser modificado geneticamente e também ele vai receber ferros no seu corpo, chips no seu corpo. E isso é muito interessante quando você analisa aquele filme Elysium. Eles estão defendendo algo nessa linha de desenvolvimento tecnológico, científico e genético, ok? Então eu acredito que a marca da besta é o transhumanismo. Teve uma universidade dos Estados Unidos que ela começou a vender kits, segundo Tom Horn, de transhumanismo, que vem uma caixa. O Tom Horn levou uma dessas caixas no programa também do Sid Roth. Ele abriu a caixa, mostrou que era uma seringa que o ser humano ele injeta no seu corpo e faz a modificação genética. Eu nunca vi essa caixa, nunca abri essa caixa, mas o Tom Horn levou nesse programa do Sid Roth dos Estados Unidos e mostrou que a universidade lá, acho que da Califórnia, já está vendendo esse kit, ok? The days of Noah, well, certainly. First of all, for those that may not know, this is from when
our Lord's closest disciples in Matthew 24, they go to him and they say, Lord, tell us. Now this is the upside to this, right? What shall be the sign of thy coming and of the end of the aeon? That's the hallelujah side of what we're talking about here, right? The end of the age. And he gives them a list of things that are going to come, and then he concludes by saying, as it was in the days of Noah, so shall it also be in the coming of the Son of Man. So what was going on in the days of Noah? Well, what we do know is that around the world, this story is consistent. We get it from the Hebrew Bible, and that's the authoritative text, right? If the rest of the world disagreed, I wouldn't care, right? They got it from the Bible. But in fact, every ancient culture that had any methodology for keeping records told the story of the time when the gods, the pagans called them, when the gods came down to the earth and they took wives. The Egyptians talk about this. The Greeks talk about Zeus coming down and marrying a woman. And we chalk it up to mythology, not really true. Well, the point is they were all telling an ancient, consistent story that does harmonize with what the Bible and the contemporary books of the Bible that are sometimes like the book of Enoch, which was quoted by Peter and Jude in the New Testament. And actually the parts that Peter and Jude are quoting in the New Testament are taken from this very story. Those angels which kept not their first estate. That's the story. They came down to the earth and they viewed genetics as a methodology for them to incarnate themselves in a new form of humanity, an illegal form of half man, half something else, right? And immediately came under judgment. And brother, does it raise all kinds of ethical questions? Because people are asking us today, at what point do you genetically modify a human so that it's questionable about whether they even have a soul? Well, I don't even want to think about that question, right? I don't want to think about that. So that begs the question. Someone that is messed with their genes, can they then be saved? It's a scary thought. I frankly don't even want to think about the fact that we are budgeting right now to begin this kind of research on some of our, and they'll volunteer soldiers who will volunteer to have their genetic material altered so that they can be experiments on the battlefield. But our military at every branch, the Department of Defense, the Pentagon, DARPA, all of them have published public records recently in which they have said whether we like this or not, we have to go down this road, because if we don't, those who already are developing the technology are going to use it to dominate us on the battlefield. So people are looking forward to what they're calling the technological singularity. And that's a phrase that a famous transhumanist and futurist by the name of Ray Kurzweil made famous. Most people know him. He wrote the book, The Age of Spiritual Machines. And he originally prognosticated that by the year 2045, AI would become immortal. It will become a synthetic deity. It will become a synthetic God. Artificial intelligence, Yes. AI, will become a substitute for God. Well, and that's to answer your question, how does this seem like the days of Noah? Because for the first time since the Great Flood, we have intentionally set course to repeat what history only says ever happened once before, and it led to the Great Flood. It led to the destruction. But there are leading transhumanists in the world that are excited about the possibility that by changing our brain chemistry and our genetic makeup, we could put ourselves into contact with what Christians call the supernatural realm. Leading transhumanists, Nick Bostrom is one of the most famous transhumanists in the world, teaches at Oxford University, earned his PhD by writing his thesis on transhumanist values, and go to his website and read his own paper where he says, by combining ourselves with the animal kingdom, we will begin opening modes of perception, because serpents can see into areas of the light spectrum using infrared, which we cannot see. Bats can fly using sonar. Dolphins can hear at 80,000 hertz. And so they're seeing all these as kind of superhuman benefits that we could acquire. But he mentions opening a door to maybe some other intelligence that is there. And there are transhumanists. By the way, there's now a Christian transhumanist society. There's a Mormon transhumanist society. And at Arizona State University,
They have been funding a whole series, the Templeton Foundation, on what's called transhumanism and religion, talking about how transhumanism is going to modify what we think we know about God. Hold that thought. When we come back, this is recent, almost some of this is just off the press. Things that are going on just in the last few months that verify what he's saying, and much worse. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Okay, I have some of these recent reports here, which are amazing to me. Something called the Washington Summit. They voted for something. Tell me about that. Yeah, well, actually, that goes again to this CRISPR-Cas9 technology. We're almost at a point of point and click, almost like using a mouse to make modification to human genes. And it's almost like if you've used a word processor and you have the find and replace key, and you know how you can say find the word you and replace it with the word your or whatever, and you hit that and it goes through the whole document. Well, CRISPR-Cas9 is kind of like that. It's designed, go into the DNA strands, find a particular genetic series of numbers, clip it out like a pair of high-tech scissors, and replace it with new genetic information and put the strands back together. You have that machine with you. Yeah. Show me it. Is it called the CRISPR machine? Yeah, well, It's just a little kit. yeah. So imagine that the world right now is in an uproar over a science kit no bigger than that. Small. Yeah, and again, she could explain how it works, but here's what you should know. That technology can accomplish what the eugenicists of the early century wanted to do. That technology is being used right now to rewrite human genetic makeup at the germline level. Imagine if the Antichrist has his hands on this kind of technology. Maybe that explains why, with such impunity, people are beheaded and killed, treated like animals during the Great Tribulation period, because they have literally engineered an army of individuals who are not like you and I. They don't Well, we've empathize. seen like the ISIS people cutting off heads, and I say to myself when I see that, how could a human do that? Right. Well, you've just answered how a human could do that. Right. It's not a human. And by the way, one reason why I brought this with me is to make the point that if Tom Horn, an old fat preacher, can get his hands on an advanced CRISPR-Cas9 gene knockout kit, you better believe that terrorists have their hands on this technology. Wow. Now, you sent my staff a picture of something called a digital tattoo. Oh, yeah. Explain what that is. Yeah. Well, I actually brought them with me right here. This is 10 flexible tattoos. I could take one of those and I put it on the back side of the palm of my hand or on my hand, and I take my smartphone and I tap it to that tattoo. What it does is it authenticates me by causing that to create a vein pattern, a blood vein pattern in my hand, which then becomes my biometric marker. So you may not be able to buy or sell unless you do that, actually, according to the book I read. The Real ID Act, which anybody can read about right now here in the United States, is calling for a biometric identification system before you can enter into any federal building. It's the kind of technology they're talking about to secure the borders. It's the kind of technology for boarding a plane. How does this tie in with things we read in the book of Revelation, like the beast? Right. First of all, remember what it says. And he had power to give life unto the image of the beast. I think that the technological singularity might actually be the moment when we give life to the image of the beast, because the moment when the AI develops a conscious, when suddenly it thinks it is an I am that I am. You're saying when a machine thinks that it's real? Yeah. When Can think for itself? Yeah, it becomes sentient. And then there's even one beyond that, super AI. Yeah, super. And that is the I am. Artificial intelligence, Yeah. AI. Hugo de Garis, who is one of the most famous transhumanists in the world, he believes that we are very close now to that I am that I am moment. So what you're saying, though, is that a machine that's been built to help humanity will become
a new form of humanity. Então, dentro dessa análise de cenário, pessoal, isso é uma realidade atual. Então, se hoje fosse implantada a marca da besta, seria, no meu ponto de vista, através do transhumanismo. Então, eu fiz todo esse estudo, trouxe palavras, buscando me centralizar aqui nos textos sagrados, independentemente de qualquer coisa, o que a gente não pode deixar de crer, pessoal, é em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente tem que ver na inteligência artificial algo que hoje é benéfico em muitas áreas, né? Isso traz coisas muito boas. Então eu não vou radicalizar, mas eu tenho que ver, pessoal, que isso é uma realidade, né? A inteligência artificial e o transhumanismo já não é mais uma ficção. Hoje isso é real. E se isso fosse implementado hoje, eu acredito piamente que seria a marca da besta, tendo em vista que é o número 666 e é o número de homem, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança lá no 6º dia. E Satanás vai tentar corromper o homem à sua imagem e semelhança. Já tem feito isso, não apenas em aspectos morais, mas eu percebo também pelos textos que também será em termos físicos, na mão e na testa. Bom, pessoal, que Deus possa abençoar a sua vida. Se isso não faz sentido para você, né, que você tenha misericórdia da minha vida nos comentários, né? E o que a gente faz, né? A gente segue a nossa vida cristã, a gente deve ter uma vida de consagração diária na palavra de Deus. Eu não fico, pessoal, apavorado vendo esse tipo de coisa, porque se for para acontecer agora, amém. Deus vai arrebatar a sua igreja, Deus vai guardar a sua igreja. Se for para acontecer daqui a 1000 anos, então, assim, a gente vai viver assim, né? Nesse mundo como se não fôssemos do mundo, né? Porque nós somos cidadãos dos céus, tá? Então, apenas isso. Então, a Bíblia que fala desses eventos escatológicos, Apocalipse não foi escrito para o ímpio. A marca da besta, do número da besta, não foi feito para o ímpio estudar isso. Foi feito para nós que somos igreja. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que diz o livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro. Tem muitos pastores, muitas autoridades eclesiásticas que não querem saber do livro de Apocalipse porque acham muito complexo, e de fato é. Mas devemos lembrar que Apocalipse não foi feito para um ímpio ler, foi feito para nós. E a palavra Apocalipse é apo, do grego, significa retirar. Calipse vem do grego kaluma, que é véu, significa retirar o véu. Então o intuito do Apocalipse não é um livro para ficar encoberto, mas é um livro para ser revelado. Por isso dá o sentido da revelação para o livro de Apocalipse. No inglês eles chamam, né, o livro que nós chamamos em português de Apocalipse, eles chamam de Revelation, revelação. Então tudo isso está no texto sagrado e é para nós como igreja. Agora, é para aqueles que a palavra de Deus ela menciona. Quem, igual diz aqui, Apocalipse 13, quem tem sabedoria? E não se trata, pessoal, de simplesmente uma sabedoria humana. Lembre-se que sabedoria não é necessariamente inteligência, mas a sabedoria, eu entendo que é um conhecimento com maturidade, tá? Sabedoria é um conhecimento com maturidade. É eu ver o mundo hoje, fazer análise de cenário e manter a minha fé inabalável em Deus e saber que essas coisas que estão para acontecer, a palavra de Deus já me alertava, já me mostrava com antecedência, ok? Bom, pessoal, vou fechando aqui esse vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, seu lar, né, cada vez mais, e vamos ficar atento. Um forte abraço, até o próximo vídeo.